Estamos de volta com o programa Decisões e Argumentos, hoje debatendo sobre o foro privilegiado. E estão aqui comigo o vereador Caio Miranda Carneiro, do PSB, o juiz federal Ali Maslum e a advogada e membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB de São Paulo, a Jamile Baracate. O doutor Ali até falou um pouquinho no bloco anterior sobre essa questão, né, que o foro privilegiado consiste em julgar aí um parlamentar diretamente em segunda instância, né, e se esse parlamentar não possuísse o foro, ele seria julgado na primeira instância, mas e poderia recorrer na segunda instância da sua condenação. Mas isso também atrasaria o julgamento, doutor, né? Na verdade, vai atrasar do mesmo jeito, porque não tem como a gente partir para um processo sumário, né? Existe aí o devido processo legal, a gente tem que pensar que não é porque o parlamentar está sendo acusado, né, que ele já é culpado, então tem que ter esse duplo grau de jurisdição, mas não vai ter uma justiça sumária, né? Vai ter que ter o recurso. Agora, ele vindo a ser condenado em segunda instância por um colegiado, isso já tem as suas consequências, né? É o que eu penso. Ele vai poder, inclusive, recorrer ainda até o Supremo, como todas as pessoas, não é? Que isso tem que existir, porque não significa que a decisão, né, do juiz de primeira instância seja correta, de repente não está, por isso que existe o recurso. Então, isso, na verdade, eu concordo, com o recurso, sim. Irá atrasar? Com certeza, mas isso é processo em todas as instâncias. Eu acho que, de um modo geral, até que hoje a justiça já está mais bem aparelhada, pelo menos eu falo da Justiça Federal, onde atua há 25 anos, os julgamentos têm sido rápidos até a segunda instância. Primeira instância, 1 ano, se for muito complexo, às vezes uma operação grande, uma coisa assim, 2 anos, aí o tribunal mais 1 ano. Então, assim, em 3 anos, 3, 4 anos, você tem um julgamento já colegiado, vamos colocar assim. É um tempo razoável. Se a gente pegar a Alemanha, a França, é o tempo normal de um processo. É que o tempo do processo não é o tempo, por exemplo, da mídia, não é o tempo da política. Então, infelizmente, dá a impressão que mais o processo precisa ser uma coisa assim, muito bem trabalhada, muito bem instruído, porque a gente não pode sair colocando inocentes na cadeia a título de fazer justiça. E também, como falamos anteriormente, para que ande mais rápido, né, para que acabe com essa morosidade do judiciário, seja em qualquer instância, tem que ter uma reforma também. Tem que existir. Também, é verdade. Para tramitar mais rápido os processos. Eu concordo, e acho que esse índice que foi falado antes, da questão da prescrição, 63% foi isso? Um número muito alto. A gente tem que tentar fazer com que não haja impunidade. A quem está nos cargos de mais alta representação tem que dar o exemplo. O juiz tem que dar um exemplo, o promotor. 68% só. 68%, é muito alto. Então, os parlamentares, a gente que exerce função pública, a gente tem que ser o espelho da sociedade que a gente quer. Verdade. Então, a impunidade é péssima para todo mundo. Então, tomara que o Congresso, que vai tomar posse no ano que vem, se debruce sobre essas questões com calma e foque nisso. Acabar com a impunidade, evitar prescrições por morosidade e se conectar com a sociedade, para a gente evitar que o judiciário resolva aquilo que o legislativo deveria resolver. É verdade. Olha só, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-coordenador da Operação Lava Jato, né, disse que um dos maiores entraves da Lava Jato tem sido o foro privilegiado, porque, segundo ele, abre aspas, onde você bota a mão tem o foro privilegiado e tudo se atrapalha, fecha aspas. Qual que é o impacto, então, do foro privilegiado na operação? O atraso, na verdade, né? Justamente por todos esses motivos que nós falamos, acaba atrasando o julgamento. Esses entraves que são em contratos, porque sempre encontra o foro privilegiado, é isso. Por isso que, na minha opinião, tinha que ser excluído justamente, porque não consegue finalizar os processos, eles não conseguem ser julgados e condenados. Pode falar. Eu acho que o foro está atrapalhando muito, só que a gente tem que lembrar um outro fator. Aí entra a questão do tempo da política e o tempo do processo. A Lava Jato tem pessoas que estão interpretando como se fosse um partido só
o responsável ou o envolvido. É um sistema político eleitoral e partidário que está envolvido. É o tal do mecanismo. Então, o que me preocupa é, passado o furor eleitoral, haver uma acomodação para deixar como, já tem os nossos bodes expiatórios. E não, é uma sistemática que envolve, infelizmente, gente em todos os poderes que a gente tem que combater. Então, espero que a Lava Jato, na primeira instância, continue forte e que o Supremo faça a sua parte. E é mentira falar que o Supremo não fez nada. O Fachin atuou bastante, o Teori Zavascki, antes de falecer, atuou bastante, a Raquel Dodge também. Então, assim, a gente fica também pichando tudo. É verdade. E diante de todo o volume de trabalho, eles também estão trabalhando. Então, a gente tem que torcer para que avance. E agora, com essa nova sistemática do foro, esses casos, por exemplo, da Lava Jato, muitos, aliás, já estão retornando, né? Porque eram delitos praticados antes do mandato ou não tinha relação diretamente com o mandato, estão retornando. Então, aqui em São Paulo mesmo, nós recebemos aí pelo menos uns 20 processos relacionados com esse esquema, né, da Lava Jato, só em São Paulo. Então, assim, muitos processos começaram a retornar do Supremo também. E fazendo minhas também as palavras aí do Caio, tem que fazer justiça também ao Supremo Tribunal Federal. Se a gente lembrar bem, ele começou lá atrás com o mensalão e dali eu acho que houve uma grande virada nessa questão da impunidade, né? Começou, acho que assim, uma nova marcha. E essa transição é natural, ela às vezes demora para ser sentida e ser vista. Mas a gente hoje, se você comparar o Brasil, como se gosta de fazer, com outros países de primeiro mundo, que seja Europa, a gente tem políticos da mais alta importância numa república presos. Isso é difícil de ver em outros países, não é uma coisa comum. Eu acho que assim, a coisa está funcionando. É que a gente está em meio a essa confusão toda e as pessoas não percebem às vezes. Tem gente que ainda me encontra, fala, pô, mas aquilo lá vai acabar em pizza. Mas como acabar em pizza se o sujeito está preso ou o outro perdeu o mandato? Não está parado, não tem né? como. Está sendo discutido, É que ficou, né? eu acho que a gente ainda está com um discurso meio antigo, né? Parece. A falta de informação. Falta de informação. Um ponto que dá para melhorar é a recuperação de valores desviados. A gente pensa que a Petrobras vai gastar mais para indenizar acionistas nos Estados Unidos do que o valor que a Operação Lava Jato conseguiu recuperar. Então, a gente tem que estar muito atento para a importância da gente estancar esses mecanismos de desvio de dinheiro público e fazer com que o Judiciário tenha o Judiciário, o Ministério Público... recuperar, né? Isso porque a gente depende muito da delação hoje. Verdade. Precisa do cara delatar para você... A gente tem que começar a ter mecanismos para ter o controle e evitar. Então, eu acho que a gente está num processo. Tem que valorizar os tribunais de contas, controladorias, todos os órgãos de controle interno e externo. A gente tem que empoderá-los, porque eles são permanentes. Os políticos mudam a cada ciclo eleitoral. Então, a gente tem que valorizar isso. E eu acho que o ponto positivo da Lava Jato é a questão da força-tarefa. Juntar a Polícia Federal, Ministério Público, Receita e Judiciário e conjuntamente atuar. O Judiciário não, eu discordo. Que o Judiciário tem que ficar de fora, porque ele vai julgar, ele não pode participar assim, ativamente de um... Ele vai fiscalizar, né? Ele precisa fiscalizar, né? Digo, um gabinete dedicado a julgar. A julgar, ótimo. Não, aí sim. Não parar, porque entrou um processo de consumidor na frente, vamos parar. Não, é forçado a julgar o que chegou. É correto. Nesse sentido, tem razão, não estou... Não, porque às vezes dá a impressão que o juiz tem que se engajar também numa investigação, e aí quem que vai julgar, afinal de contas? Se o juiz também estiver comprometido com a... Deixa o juiz... Agradeço, doutor Ali. Não, correção feita aqui. Eu estou no sentido de se comprometer a julgar com velocidade, dedicação exclusiva. É verdade. Porque é uma força-tarefa. Voltando até o que o Caio colocou, o judiciário, você colocou no começo, esse ativismo do judiciário não é bom na realidade. A gente precisa que as instituições funcionem, que haja investigação, mas que o judiciário fique realmente isento para que possa julgar com parcialidade. Que cada poder faça o seu papel, Cada né? um faça o seu papel. Então, o Caio está coberto de razão nesse ponto. Acho que
é importante o judiciário ser um pouco mais célere, mas manter a sua equidistância, né? Bom, nosso tempo está chegando ao fim, só para a gente fechar, então, a nossa conversa, né? Na opinião de vocês, qual que seria, então, a melhor configuração atual para essa questão do foro mesmo? Seria acabar com o foro ou deveria ter, quem não deveria, quem deveria? Quem quer começar? Na minha opinião, eu acho que já tiveram anos de chance para a gente se readequar ao foro privilegiado e não se enquadrou, não funciona. Então, na minha opinião, acho que deve ser excluído o foro privilegiado. Eu concordo plenamente com a doutora. Eu acho assim que poderia, não estou defendendo isso, imaginar um foro para o presidente da República, o presidente do Supremo e presidente do Congresso. Talvez os três poderes, para que eles realmente... porque, de repente, um processo... Excluírem os parlamentares, e um processo pode causar, talvez, uma confusão política, uma instabilidade política pior do que acabar de vez com o foro. Talvez os três chefes de poder, no máximo. Mas eu acho que a solução é realmente acabar com o foro de um modo geral. Você, vereador? Eu também. Eu acredito que a gente tem que acabar com a prerrogativa de foro, talvez chefe de poder para preservar um pouco a estabilidade de uma gestão de poder. E a gente tem que ficar atento, uma vez com o foro extinto, para que não haja distorções na primeira instância, porque ela vai estar mais vulnerável à pressão política e tal. Então, assim, não tem uma solução mágica. Tudo tem prós e contras. Acho que o momento pede isso. E assim como votação secreta no Congresso, ninguém aguenta mais. Antigamente tinha para poder evitar pressão no parlamentar. Agora não é questão de pressão, é questão de transparência. Você preste contas do que você decidiu votar. Então acho que a gente está avançando. Fim do foro privilegiado, mas sabendo que pode haver distorções locais, porque o Brasil é complexo e às vezes um deputado federal, um senador, tem um poder maior que um governador, dependendo do estado. Tá certo. Bom, nosso debate de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação do vereador Caio Miranda Carneiro, do PSB, do juiz federal, Ali Maslum, e também da advogada membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB de São Paulo, a Jamile Baracate. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.